Então, queridos irmãos, nós vamos iniciar nossa série. Conhecer Jesus é tudo, uma série maravilhosa. Cada capítulo a gente está aprendendo mais, né? E nós vamos falar hoje do capítulo 63, que tem como tema Eis que o teu rei virá. Conosco está o nosso irmão Erivaldo Freitas, aqui da Aspai, com ele a palavra. Seja bem-vindo, irmão. Amém. Agradeço pela oportunidade a mim concedida de estar aqui com meus irmãos também mais essa manhã, né? E graças a Deus, Deus tem me despertado, nos guardado, nos protegido. É um motivo de satisfação, de alegria ao nosso Deus por estar compartilhando com os irmãos uma partilha desse pão espiritual, baseado no Espírito de profecia, né? Eis que o teu rei virá. E aqui, irmãos, há 500 anos antes de Jesus nascer, né, diz aqui, 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias assim predisse a vinda do rei de Israel. Essa profecia devia estar, então, se cumprisse. Aquele que por tanto tempo recusara honras reais, vem agora a Jerusalém como prometido herdeiro do trono de Davi. Olha só. Então, meus irmãos, o povo daquela época, Jerusalém, e eles procuravam um rei, né? Eles procuravam um líder que os libertasse do jugo romano. E ali eles estavam esperando esse salvador da pátria. E aí, então, quem aparece? Jesus. Jesus operando milagres e prodígios, chamando a atenção, né? E o povo indo a Jesus. Então, aquelas pessoas, então, quando viram Jesus adentrando a cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, que era todos os reis que eram aclamados, né, que eram empossados no reino, eles entravam a cavalo ou num jumentinho. E Jesus, então, ele adentrou a Jerusalém. E naquela época, era a época da Páscoa, né? As pessoas afluíam para Jerusalém, porque era a Páscoa. E ali, então, Jesus montado num jumentinho, e as pessoas, então, estavam aclamando Jesus como rei. E as pessoas iam ao encontro de Jesus, iam afluindo naquela multidão, uns colocando tapete, outros colocando palmas, ramos, e onde Jesus ia passando. E aí, cantando hosanas nas alturas, né? Viva o rei. E aí, Jesus, ele foi honrado ali como rei. Mas Jesus sempre estava falando, porque o reino dele não era deste mundo, mas as pessoas não compreendiam. E também mesmo os discípulos, eles não compreendiam que o reino de Jesus era deste mundo. Tinham Jesus como um libertador, como um rei terreno. E aí, irmãos, diz que aqui foi no primeiro dia da semana que Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Multidões que haviam afluído a vê-lo em Betânia acompanharam-no, ansiosos e de testemunhar a recepção. Muita gente se achava a caminho de Jerusalém para celebrar a Páscoa. E sentiu-se a multidão que acompanhava Jesus. Então, mal imaginava ele, se eles bem soubessem quem era aquele homem que estava adentrando Jerusalém montado num jumentinho, que era o Salvador do mundo e não da pátria. E as pessoas não reconheciam Jesus como tal, como um Salvador da humanidade. Eles queriam um libertamento. Eles queriam um rei que fosse à frente e que os libertasse daquele jugo de ferro, né?
E aí então Jesus era o cordeiro, porque na Páscoa ali seria mortos animais naquela festa. E Jesus ali, ele estava adentrando como um cordeiro, o verdadeiro cordeiro que seria imolado. E as pessoas não reconheciam Jesus como o verdadeiro cordeiro que seria imolado para a remissão dos pecados de todos. E aqui, meus irmãos, em Isaías, capítulo 11, versículo 1 diz assim, a palavra do Senhor: e sairá o ramo do tronco de Jessé, um renovo, e se brotará das raízes dele. E no versículo 12 diz assim: ele erguerá uma bandeira para as nações e reunirá os desterrados de Israel, e juntará os dispersos de Judá desde os quatro cantos da terra. Meus irmãos, Jesus veio para aquele povo e o povo não reconheceu ele como um salvador da humanidade, como um cordeiro que tirava o pecado do mundo e que tira o pecado do mundo, né? Então, quando Jesus estava subindo para adentrar em Jerusalém, ele subiu aquele monte e ali então ele viu o templo suntuoso, né? Magnífico. Isso naquela época era uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Jerusalém. Então Jesus então parou a caminho e ali, olhando aquela cena, ele então ficou triste e começou a chorar. Ele estava chorando não pela destruição do templo, mas ele estava chorando porque o povo tinha se esquecido dele, tinha se esquecido de Deus, tinha se afastado de Deus. Estava chorando porque Deus queria juntar aquele povo como se ajunta uma galinha, junta os seus pintinhos embaixo das suas asas. E o povo não quis, o povo não reconheceu. E ali então Jesus chorou pelo aquele povo, porque sabia que a sentença estava pronunciada, que Jerusalém seria sitiada, e aquele templo não ficaria pedra sobre pedra naquele tempo. E que as pessoas iam haver uma grande fome, e que as mães iam comer seus próprios filhos, e a escassez de alimentos seria muito grande. Então ia haver um tempo de angústia para aquele povo ia ser levado cativo. Então, meus irmãos, Jesus ele veio e o tempo de graça para aquele povo ali até findou-se, né? Para muitos ali, porque não reconheceram Jesus como Salvador, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz mais aqui, Cristo estava seguindo os costumes judaicos nas entradas reais. O animal que montava era o mesmo cavalgado pelos reis de Israel. E a profecia predissera que assim faria o Messias, o seu reino. Logo que ele se sentou no jumentinho, um grande grito de triunfo atroou nos ares, e a multidão clamou como Messias, seu rei. Jesus aceitou a honra, agora a homenagem que nunca antes permitira. E os discípulos consideraram isso como prova de que suas alegres esperanças se realizariam. Vendo estabelecido no trono, o povo ficou convencido de aproximar-se a hora da sua emancipação. E em pensamento viram os exércitos romanos expulsos de Jerusalém e Israel. Mais uma vez, nação independente. Olha onde estava a esperança deles, deste povo. E Jesus, o Salvador da humanidade, pelo que o profeta profetizou. Onde é que estavam as profecias para este povo? Da volta de Jesus, né? Ele vinha como o Salvador da humanidade.
E onde é que estava a profecia? O povo, por isso que diz, quando não há profecia, o povo se corrompe. E o que estava acontecendo com aquele povo foi isso, que o povo não estava acreditando mais nos profetas. Muitos profetas tinham sido mortos naquela época. Ali em Jerusalém, o sangue dos profetas clamavam, né? Porque o povo não acreditava mais nas profecias. Os profetas estavam escassos. A palavra de Deus estava escassa para aquele povo. E Jesus sabia da necessidade daquele povo, porque tinha que aceitá-lo como Salvador. E diz que Jesus veio para os seus, e os seus não o reconheceram. Aqui diz mais, das multidões reunidas para assistir à Páscoa, milhares saem ao encontro de Jesus. Saudam-no com ajeitadas palmas e cânticos sagrados. Nunca antes em sua vida terrestre permitira a Jesus essa demonstração. Prévia e claramente resultado, levá-lo-ia à cruz. Era, porém, seu desígnio apresentar-se assim publicamente como Redentor. Seria necessário que sua igreja e todos os sucessivos séculos fizessem de sua morte pelos pecados do mundo assunto de profunda reflexão e estudo. Então, na profecia dizia que Jesus iria padecer na mão dos pecadores, ia nascer, né, de uma virgem, e ia morrer na mão dos pecadores para redimir a humanidade, para salvar a humanidade. Mas ele viria na sua humildade, né, na sua simplicidade, não como um rei, né, não com toda a pompa que se esperava se vir um rei. E ali, se eles houvessem buscado as profecias, os estudos da palavra de Deus, jamais teriam pedido a morte do Salvador. Jamais teriam se afastado do doador da vida. Então, eles jamais teriam pedido um rei terreno, porque tinham suas esperanças e suas confiança no Redentor da humanidade. Das multidões reunidas para assistir à Páscoa, essas pessoas tinham essas esperanças, né, de um rei terreno. E diz mais aqui, achava-se em torno do Salvador os gloriosos troféus de seu serviço de amor pelo homem caído. Estavam os cativos a quem resgatara o poder de Satanás, louvando a Deus por sua libertação. Então, quem estava ali, dando hosanas e louvores, aqueles que foram restaurados dos cegos, dados sua vista, os coxos que voltaram a andar, as pessoas que foram libertadas de demônios, né, os leprosos que foram curados, até mesmo os que foram ressuscitados. Então, todos estavam ali para render graças e louvores ao Messias, a Jesus. E diz que quem puxava o jumentinho era Lázaro, aquele pelo qual foi ressuscitado. Com um coração grato e feliz, ele puxava então o jumentinho com o Redentor do mundo sentado. Ali, Lázaro acreditava nas promessas de um Redentor, de um Salvador, mas não da pátria. Acredito que é o Salvador da humanidade. E assim, queridos irmãos, as viúvas e os órfãos também estavam presentes. O nome de Jesus pelos atos de misericórdia que ele dispensara. E assim, os leprosos, né, muitos fariseus testemunhavam a cena e, ardendo de inveja e malignidade, buscaram desviar a corrente de sentimentos populares. Então, o que aconteceu? Quando bateu o sino do templo,
para que as pessoas fossem ali, ficassem presentes. Cadê o povo? Onde é que estava o povo? O povo estava aclamando Jesus como um rei. E o sacerdote então disse: o que é que está acontecendo? Aí foram se meteram entre a multidão e viram que Jesus estava aclamando Jesus como um rei. E isso então levantou inveja e ciúme daquele povo. E me diga agora o Império Romano. O Império Romano disse: pronto, vão aclamar o Messias como um rei. E não queremos um libertador, não queremos um rei. E os sacerdotes também, porque eles queriam a sua atenção para eles, a atenção devida para eles. Então, eu queria que o povo ficasse ali, né, no templo, sendo devotos das suas tradições, as tradições humanas. Então, Jesus, ele chamou a atenção. Jesus foi enviado, né, para dar alívio, para socorrer o necessitado. E aquilo ali incomodava as pessoas. E temeram que essa multidão, na força de seu número, fizesse Jesus rei aqui. Como último recurso, avançaram por dentre a tuba até onde estava o Salvador e abordaram-no com palavras de censura e ameaça. Mestre, repreende os teus discípulos, declara não serem lícitas tão odiosas manifestações, nem permitas pelas autoridades. Foram, porém, reduzidos ao silêncio pela réplica de Jesus. Digo-vos que a estes se calem. Digo que a estes se calarem, as próprias pedras clamarão, disse Jesus. Eu não posso falar para eles se calarem, porque se eles se calarem, as pedras vão clamar. Então aquilo ali, irmãos, tinha que acontecer. Tinha que se cumprir a profecia na vida de Jesus. E hoje eu fico pensando, pela essa leitura aqui, muitos hoje, se uma pessoa, digamos, se Jesus viesse como um rei de uma nação, digamos, como um libertador de uma nação, as pessoas até que esperariam. Mas Jesus, como vem como um rei dos reis, senhor dos senhores, para levar a sua igreja, muitos, assim como no passado, não queriam que Jesus viesse. Não queriam que Jesus viesse como rei. E não esperam Jesus, assim como no passado. Muitos não estão esperando Cristo. Mas, assim como no passado tinha advertências, tinha as profecias referentes a Cristo, no nosso tempo não é diferente. Há Bíblias espalhadas por tudo quanto é parte deste mundo. Praticamente em todos os lares tem Bíblia. E agora temos o Espírito de profecia, né, sendo clamado nas mídias. E as pessoas estão sendo advertidas que Jesus virá. Ele diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que os ultrapassaram, que os guardas que ultrapassaram Jesus com a lança, o pregaram na cruz. E lá em João capítulo 14, há promessa também da volta de Jesus. Versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Eu vou, e se eu for e preparar o lugar, retornarei para vós mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Olha que promessa maravilhosa. Eu estava trabalhando em um bairro aqui perto de casa. E aí eu então cheguei numa casa, bati palma, eu disse boa tarde, boa tarde. Estava conversando com a senhora da casa, e aí de repente chega um rapaz, bem vestido, com a Bíblia na mão,
E eu perguntei, está fazendo a obra? Ele disse, estou fazendo a obra. Que bom, amém. Ele disse, que Jesus está próximo a voltar, né? A gente tem que clamar de Jesus. Ele disse, não, Jesus não vai voltar. Eu fiquei surpreso com aquela resposta daquele jovem. Como aquele jovem, fazendo um trabalho missionário, fala que Jesus, ele não é da nossa igreja, irmãos. Como aquele jovem fazendo um trabalho missionário, fala que Jesus não vai voltar. Então, que esperança ele está passando para as pessoas em sua pregação, em sua mensagem? Então, se Jesus não vai voltar, então não há esperança de salvação para ninguém. E eu falei para ele, mas como, jovem? A palavra de Deus está repleta de promessas que Jesus vai voltar. E eu citei para ele João 14, né? E ele então emudeceu. E aí ele entrou para dentro de casa e ficou por isso mesmo. E eu fiquei surpreso. E assim, meus irmãos, né, tem muitas pessoas hoje, até que se dizem evangélicos, e que acreditam que Jesus não vai voltar. E é por isso que a gente tem que pregar da volta de Jesus. Assim como João Batista, né? E o terceiro Elias, e hoje, né? Somos o povo de Deus, somos nós, temos que pregar também da volta de Jesus. Porque ele vem agora, ele vem como juiz. E naquela época, quando Jesus veio, tinha graça, né, para aquele povo. O povo estava na graça de Cristo. E hoje nós estamos também na graça de Cristo. Quer dizer que há oportunidade para todo pecador, para que se apegue a Jesus como seu Salvador, como Redentor da humanidade. E muitos estão desprezando essa oportunidade de graça, né? Infelizmente. E ali a graça se findou para aquele povo, né? E ali então veio as consequências. Veio a enfermidade, veio o sofrimento, veio o exílio, né? O cativeiro, veio a fome, veio a morte. Por quê? O povo se afastou de Deus. É que nem desde o começo da humanidade. Nossos primeiros pais, né, se afastaram de Deus. E o que aconteceu? Aí veio as consequências desse afastamento. Até hoje, né, a gente está sobre essa consequência, infelizmente, até a volta de Jesus. E aí, meus irmãos, diz mais aqui, só para nós finalizarmos. Eles declararam não ser ilícitas tão rudiosas manifestações. Então diz, olha, vocês têm que se calarem, vocês têm que parar com essa aclamação. E incomodava Jesus ali, incomodava muitos. E Jesus, na sua humildade, na sua simplicidade, chamava a atenção da multidão, porque o povo, em louvor e hosanas, né, clamavam ele como um rei. E como foi decepcionante quando ele subiu ao Gólgota e viram então seu rei pendurado numa cruz, de braços abertos. E as esperanças de muitos foram por terra. E ali depois diz aqui a mensageira do Senhor, essas pessoas ali, muitos foram os escritos, as profecias, né? E ali realmente entenderam que aquele homem ali estendido na cruz, pelo qual estava clamando um rei terreno, era o Salvador da humanidade. E muitos ali então se entregaram a sua vida àquele homem que estava estendido na cruz, que morreu na cruz. Muitos se arrependeram e compreenderam que Jesus, ele veio para que todos tivessem vida, fossem perdoados seus pecados e vida em abundância. Compreenderam que a missão de Cristo não era para libertar do jugo romano, não era para ser um rei terreno, mas para o Salvador da humanidade. O rei de Israel se debulhava em lágrimas, as silenciosas lágrimas de alegria, mas prantos e gemidos, inexprimível angústia,
que aquele povo ia passar. A porta das ovelhas pela qual durante séculos haviam sido conduzidos os animais destinados às ofertas sacrificais. Essa porta prestes abrirá para ele o grande Cordeiro de Deus, o cujo sacrifício pelos pecados do mundo apontava todas essas ofertas. Foi a vista de Jerusalém que prefigurou o que compungiu o coração de Jesus. Jerusalém que rejeitara o Filho de Deus e lhe desonrara o amor e recusara ser convencida por seus poderosos milagres e estava prestes a tirar-lhe a vida. Olha só, Israel fora um povo favorecido. Deus fizera de seu templo a sua habitação. Era formoso de sítio a alegria de toda a terra. Diz mais, aí se deteve o Salvador e deixou de dizer qual seria a condição de Jerusalém. Houvesse ele aceito o auxílio de Deus, que lhe desejava dar, o dom do seu bem-amado Filho. Se Jerusalém houvesse sabido o que era o seu privilégio saber, e dado ouvidos à luz do céu que lhe enviara, teria permanecido de pé no orgulho de sua prosperidade. Rainha de reinos, livre da força do poder dado por seu Deus. Não teria havido soldados romanos ou armados às suas portas, nem barreiras romanas ou bandeiras romanas tremulando nos seus muros. Cristo veio para salvar Jerusalém com seus filhos, mas o orgulho farisaico, a hipocrisia, a inveja, a maldade o impediram de realizar seu desígnio. Jesus sabia que terrível retribuição com qual seria visitada e condenada a cidade. Viu Jerusalém cercada do exército, os sitiados habitantes levando a fome e a morte, mães alimentando-se de corpo de seus mortos e seus filhos, e tendo, pois, como filhos arrebatando um ao outro o último pedaço de pão distribuída. A afeição natural pelas corrosivas angústias de fome. Viu os infelizes habitantes sofrendo instrumentos de tortura e, mediante crucifixão, destruídos dos belos palácios, o templo em ruínas, de seus maciços muros, nenhuma pedra deixada sobre outra. Enquanto a cidade era arrasada, arada como um campo, bem podia o Salvador chorar em face de tão terrível cena. Jerusalém fora filha de seus cuidados, e como um terno pai penteia o filho extraviado, assim chora Jesus sobre a bem-amada cidade. Como te posso ver portada a destruição? Deverei deixar-te encher o cálice da tua iniquidade? Em uma alma de tanto valor, em comparação com os mundos, desmerece até a insignificância, mas ali estava toda uma nação para se perder. Olha só, meus irmãos, quão triste foi, né, aquela cena, porque o povo se afastou, não queria saber de Deus. E hoje também, quando as pessoas se afastam de Deus, e hoje também vai haver uma grande destruição, né? Este mundo será destruído. Os moradores, que poucos homens aqui em Jeremias falam, né, que poucos homens restarão, né? Por quê? Porque o povo, a maioria, tende a se afastar de Deus. Não querem um salvador da humanidade, né? Um salvador que vem para salvar as pessoas dos seus pecados e da vida e vida em abundância. Não querem. Ele diz mais aqui, perguntai a Abraão, eles vos afirmará, e Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. Quem é este homem? Diz-vos Jacó e Siló, da tribo de Judá. Isaías vos declarará, é Emanuel,
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jeremias há de asseverar, o renovo de Davi, o Senhor justiça nossa. Afirmai-vos a Daniel, é o Messias. Oséias vos dirá, é o Senhor Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Exclamará João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O grande Jeová proclamou do seu trono, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Dos seus discípulos declaramos, este é Jesus, o Messias, o príncipe da vida, o redentor do mundo. E o príncipe das potestades das trevas reconhece dizendo, bem sei quem és, o Santo de Deus. Até Satanás, meus irmãos, reconhece quem é Jesus. É o Santo de Deus. Que nós devemos orar constantemente para que possamos cada dia mais conhecer a Cristo. E que levemos também esse Cristo para que as pessoas conheçam, né? Realmente quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para a humanidade? Que as pessoas venham reconhecer esse Cristo e se chegar a Ele, para que possam ter vida, ter paz, né? E ter uma vida próspera. Digo vida próspera não é só o dinheiro, é ter saúde, é ter paz interior, né? É ter esperança do céu. Então, meus irmãos, o que nos acalenta é isso, essas promessas de Deus, essas palavras maravilhosas, o que Jesus veio fazer, né, neste mundo, e o que Jesus está fazendo hoje pela humanidade, intercedendo por nós, como um advogado, e pelas nossas causas, né, ele tem pleiteado. Então, é um motivo de agradecer, só agradecer ao nosso Deus por termos um Deus que tudo pode fazer, que tudo fez e que tudo fará e que está fazendo pelo seu povo. Né? Que Deus assim nos abençoe, nos dirija, nos guarde, nos proteja, nos unja com seu santo e bom Espírito, para que jamais venhamos perder o discernimento espiritual. E a melhor coisa que nós temos é esse colírio, né? O discernimento espiritual. Que Deus assim nos abençoe. Amém.